Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro. Começa agora mais uma edição do Nordeste News. Confira os destaques de hoje. Prefeitura de João Pessoa investiga a invasão de homem que morreu em jaula de leoa e fecha Parque da Bica. Assalto frustrado na Avenida dos Holandeses, em São Luís, resulta na morte de suspeito. Adolescente de 15 anos é flagrada em situação de exploração sexual em casa de show no litoral do Piauí. Incêndio destrói loja de variedades no Grande Recife. Desertificação avança e já ameaça 95% do território potiguar. IMET emite alerta de baixa umidade para 16 municípios de Alagoas. O Nordeste News começa agora. E a gente abre essa edição do Nordeste News falando sobre um novo relatório que acendeu o alerta sobre a expansão do crime organizado no país. Após o avanço do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, um terceiro grupo vem ganhando terreno, intitulado Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro, TCP, facção que nos últimos anos ficou conhecida pela presença de traficantes que se dizem evangélicos, está em franca expansão. No último ano, o TCP foi além dos limites do Rio de Janeiro e chegou a Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, conforme o levantamento feito pela ABIN. Um crescimento que, nas palavras de Mesquita, o coloca como o terceiro grupo emergente no contexto nacional depois do Comando Vermelho, do qual é rival declarado e do primeiro comando da capital, o PCC. O antagonismo ao CV e o objetivo de tomada e controle de territórios é algo que preocupa pesquisadores e especialistas em segurança pública dentro do contexto de expansão geográfica das duas facções. E a gente fala agora sobre uma situação que vem repercutindo em todo o Brasil. A Prefeitura de João Pessoa está investigando a invasão de um homem que entrou em uma jaula de uma leoa e morreu após ser atacado no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, neste domingo. As atividades no local foram suspensas por tempo indeterminado. A Prefeitura informou que a visitação vai ficar suspensa até a conclusão das investigações e dos procedimentos oficiais. O órgão que é responsável pelo parque informou também que o homem escalou rapidamente uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto da leoa. O parque estava aberto desde as 8 horas e visitantes presenciaram o ataque. O Instituto de Polícia Científica confirmou que o homem que entrou no local se chamava Gerson de Melo Machado, de 19 anos. A Prefeitura lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima, afirmando que o espaço segue normas técnicas e de segurança. Tanto a Polícia Militar quanto o Instituto de Polícia Científica da Paraíba foram acionados para o local do ocorrido. O zoológico foi evacuado após as autoridades chegarem. O Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba também lamentou a morte do homem e informou que deve buscar esclarecimentos com a administração e responsáveis técnicos do parque sobre protocolos de segurança e possíveis falhas. A conselheira tutelar de Mangabeira, Verônica Oliveira, afirmou que era visível o transtorno mental de Gerson Machado. Segundo ela, o jovem não recebeu tratamento adequado do Estado, apesar de anos de acompanhamento pelo Conselho Tutelar. Ele é atacado porque ele adentra a jaula do leão. Mas esse mesmo jovem, que hoje tinha 19 anos, durante 8 anos, dos 10 aos 18, ele foi atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira. E, embora o Conselho solicitasse laudos porque era visível o transtorno mental, o Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém com problema comportamental entra na jaula do leão, joga paralelepípedo no carro da polícia? Não, isso não é só um problema comportamental. Gerson precisava de tratamento.
que não foi oferecido a Gerson. Gerson passou por todos os acolhimentos institucionais dessa cidade. Gerson, filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos, mas os psiquiatras insistiam em dizer que Gerson era só um menino que não se adequava ao espaço porque ele tinha problema comportamental. Nós não vamos nos calar. O Conselho Tutelar de Mangabeira não vai se calar. Nós lutamos muito tentando garantir os direitos de Gerson. O meu sentimento hoje é de revolta. É de revolta porque eu nunca me calei diante dos absurdos de violações de direito que este cidadão, que amanhã vai ser sepultado, sofreu. Ele era para estar em tratamento, não estava. Ele não precisava estar atrás das grades. Ele precisava estar num tratamento psiquiátrico. A facilidade com que o jovem acessou a área dos felinos gerou debates sobre as falhas de segurança, apesar da barreira de 8 metros que separa o público dos animais. De acordo com o médico veterinário do Parque Arruda Câmara, Tiago Neri, a leoa que esteve envolvida no caso tinha um treinamento prévio para condicioná-la e prepará-la para evitar casos semelhantes. O médico disse também que ela ficou muito estressada após o ocorrido. Segundo a Bica, a leoa chamada Leona nasceu no Parque Zoobotânico Arruda Câmara em 2006. Segundo a direção do parque, ela está bem, foi avaliada imediatamente após o ataque e segue em observação devido ao alto nível de estresse causado pela invasão. O local reforçou que em nenhum momento houve a possibilidade de sacrificar o animal. De acordo com a equipe técnica, Leona está saudável e não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ataque, considerado uma reação instintiva diante da entrada de um intruso no recinto. Ainda segundo o parque, o protocolo para situações desse tipo prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento contínuo, avaliação comportamental e cuidados especializados. A Operação Zero Álcool segue deixando um recado claro nas ruas de Natal e da Grande Natal: beber e dirigir não combina. Só em 2025, quase 400 motoristas foram presos por embriaguez ao volante, um número que reflete o esforço das blitzes e o esforço das equipes para tornar o trânsito mais seguro. O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual já contabiliza 391 prisões por embriaguez ao volante em 2025. Os números são resultado das ações intensificadas da Operação Zero Álcool, que vem atuando em Natal e na região metropolitana ao longo de todo o ano. As equipes têm reforçado as fiscalizações em pontos estratégicos e ampliado o número de abordagens. As prisões em flagrante acontecem quando o teste de alcoolemia aponta mais de 0,33 mg por litro ou quando o motorista, mesmo se recusando a soprar o bafômetro, apresenta sinais evidentes de alteração psicomotora. O crime está previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena que vai de 6 meses a 3 anos, além de multa. Lançada no início de 2025, a Operação Zero Álcool passou a atuar como uma aliada direta da lei seca no estado, ampliando a cobertura das blitzes e reforçando o efetivo nas principais vias. Segundo o CPRE, essa estratégia tem permitido identificar com mais rapidez motoristas que colocam a própria vida e a de outros em risco. O órgão afirma que a operação seguirá ativa durante todo o ano, com atenção especial de períodos de maior circulação de veículos para reduzir acidentes e aumentar a sensação de segurança no trânsito. E uma tentativa de assalto marcou o fim de semana na Avenida dos Holandeses, em São Luís, e terminou de forma trágica. Um homem tentou abordar um motociclista que seguia pela via, levando o filho na garupa. Uma tentativa de assalto em plena luz do dia terminou com a morte de um suspeito neste domingo na Avenida dos Holandeses, na entrada da Península. O homem foi identificado como Márcio Roberto Santos dos Reis, de 24 anos.
Segundo o 1º Batalhão da Polícia Militar de Turismo, Márcio seguia em uma motocicleta quando decidiu abordar outro motociclista parado no semáforo. A vítima estava com o filho na garupa e teve seus pertences roubados. A ação rápida e arriscada aconteceu em um dos cruzamentos mais movimentados da capital. O que o assaltante não imaginava é que logo atrás, um policial federal à paisana também aguardava o sinal. Ao ver o crime, o agente reagiu e atirou contra o suspeito, que morreu na hora. Policiais chegaram ao local e apreenderam com Márcio uma pistola. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Militar informou ainda que o suspeito já tinha 3 passagens pelo sistema prisional e um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena de mais de 7 anos. Depois do intervalo, Mossoró, no Rio Grande do Norte, sanciona a lei do passe livre para estudantes do transporte público. Vamos mostrar ainda que um adolescente de 15 anos é flagrada em situação de exploração sexual em casa de show no litoral do Piauí. Maranhão inicia a abertura de processos para beneficiários da CNH Social. E ainda, governador de Sergipe sofre fratura ao descer de um cavalo em Tobias Barreto. Esses destaques a gente traz logo depois do intervalo. Até já! Quer ver o que é trabalho? É parceria! O governo do Brasil chega junto e o governo do RN faz! Pense numa pareia forte! Mais da metade das estradas do RN estão sendo recuperadas! 2.100 quilômetros! E tá chegando a duplicação da BR-304! Ô, glória! Pense numa dupla! Tamo junto! E tome a água! A barragem de Oiticica tá entregue! E as águas da transposição chegaram ao RN! Tamo junto, é café de bola! Tem o pé de meia e uma ruma de hernes entregues, 320 escolas reformadas e o dobro de alunos no integral. Ei, boy, essa dupla deu aula. Estamos juntos no Minha Casa, Minha Vida. Tamo junto na segurança com mais 700 viaturas e 5.000 novos policiais. E na saúde? Tamo junto. 90.000 cirurgias por ano e tudo que é hospital reformado ou ampliado. E tamo muito junto, meu povo. O trabalho tá aí. E é trabalho aprovado. Governo do Rio Grande do Norte. Já estamos de volta com o Nordeste News. A Prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, deu um passo importante para a educação ao sancionar a lei que cria o passe livre estudantil, garantindo transporte público totalmente gratuito para milhares de alunos da cidade. O benefício oferece até 4 passagens diárias para alunos de escolas e instituições públicas e privadas, incluindo cursos técnicos e universitários, mediante o uso da carteira de identificação estudantil emitida gratuitamente. A carteirinha também valerá nos fins de semana, feriados e nas férias. Segundo a Prefeitura, a medida facilita a permanência dos estudantes nos estudos e reduz a desigualdade. A lei mantém direitos já existentes e prevê a suspensão de 12 a 36 meses em casos de uso indevido. E uma denúncia do Conselho Tutelar levou a Polícia Militar a uma casa de shows em Luiz Correia, no litoral do Piauí, onde uma adolescente de 15 anos foi encontrada em situação de exploração sexual na noite do último domingo. De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar, a jovem usou um documento falso para viajar de Teresina até Parnaíba. Ela estava no estabelecimento quando os policiais chegaram.
A adolescente foi localizada perto do balcão do bar e confessou que utilizou a identidade falsa para comprar a passagem. De acordo com a polícia, a jovem teria chegado ao local no mesmo dia. A gerente e irmã da proprietária da casa de show, uma mulher de 34 anos, foi levada para a central de flagrantes de Parnaíba, onde foram feitos os procedimentos legais. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. E o governo do Maranhão iniciou a etapa que permite aos sorteados da CNH Social começarem de fato o sonho da primeira habilitação. Agora, basta agendar o atendimento e comparecer ao Detran do Estado até o dia 23 de dezembro para abrir o processo. O sonho da primeira habilitação está mais perto para quem foi contemplado no CNH Social. Começou o período de agendamento e, para não perder a chance, é preciso ficar de olho nas datas e garantir o atendimento no Detran. É preciso agendar e comparecer a uma das unidades do órgão, seja na sede, Ciretrans, postos avançados ou Viva Procon, entre 24 de novembro e 23 de dezembro. O agendamento é obrigatório e pode ser feito no site do Detran, na aba Agendamento ou diretamente pelo link oficial. Só depois de confirmar o horário é que o candidato deve ir à unidade escolhida para abrir o processo no RENASH. É nessa hora que os documentos são conferidos e o futuro motorista recebe orientações sobre os centros de formação de condutores participantes do programa. Após os 10 mil sorteados, contemplados aí pela CNH Social, agora nós estamos fazendo o cadastramento de todos eles. Então nós colocamos aqui em todas as Ciretrans e na sede do Detran e nos postos avançados, para que eles possam trazer toda a documentação e que nós possamos fazer toda a explicação a respeito dos passos que iremos adotar. Seremos feito o cadastramento no RENASH, que é o cadastramento nacional dos habilitados. Então tudo isso aí eles entrarão no Banco Nacional com toda a sua documentação. E iremos apresentar também as clínicas que eles poderão fazer os seus exames e também as autoescolas que estarão credenciadas e aptas para que eles possam escolher da melhor maneira possível. Ou seja, um sistema totalmente apto a todos e que nós possamos colocar aqui a todos os beneficiários que eles escolham a melhor opção para poder fazer as suas aulas e que, porventura, venham já receber aqui a sua tão sonhada primeira habilitação. E por falar em documentação, quem vai tirar a CNH pela primeira vez deve apresentar documento oficial de identificação, o mesmo informado na inscrição e no CAD único, e comprovante de residência atualizado e compatível com o cadastro. As cópias dos documentos precisam ser levadas junto com os originais. Foto, biometria e a abertura formal do processo no RENASH também serão feitas no atendimento. E lembrando aqui a todos, trazer aqui os documentos de identidade, o CPF, comprovante de residência, que é muito importante. Aqui nós temos vários problemas aqui a respeito do CEP, muitas das vezes os endereços não estão batendo corretamente, mas esse aí não é um motivo para ficar desesperado, não. Aqui nós estamos fazendo toda a adequação e sabemos que às vezes tem problema de CEP. Aqui mesmo na Grande Ilha nós temos aqui um problema que Passo Lumiar, Raposas, São José de Ribamar e São Luís tem muita diferença, mas aqui nós estamos aqui adotando aqui a melhor maneira possível para que ninguém seja prejudicado e que todos aqui possam estar aptos aqui a estar na primeira CNH Social promovida pelo governo do Estado do Maranhão. O edital lembra ainda que o beneficiário tem 12 meses para concluir todas as etapas da habilitação. Se o prazo vencer, o candidato fica impedido de participar novamente do CNH Social por 2 anos. E tem novidade: caso abrem vagas, seja por desclassificação ou desistência de quem foi chamado primeiro, o Detran vai publicar uma segunda chamada, com novos prazos e critérios definidos em portaria. E olha só que fatalidade. Favorito à reeleição, o governador de Sergipe passou por um susto ontem. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, sofreu uma fratura no dedo do pé na tarde desse domingo, enquanto participava de uma cavalgada no município de Tobias Barreto. O incidente ocorreu no momento em que o governador descia do cavalo e, ao apoiar o pé no solo, acabou lesionando a articulação. Após o ocorrido, Fábio Mitidieri foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação clínica e realização de exames de imagem. A seguir, 2 homens morreram e 3 pessoas ficaram feridas após ataque a tiros dentro de carro na Bahia.
Vamos falar também sobre as 5 pessoas que foram baleadas durante o atentado na Grande Natal. Você vai ver ainda que a nova lei que amplia a isenção do imposto de renda e alivia o bolso de milhares de brasileiros. Vamos mostrar também que falha mecânica pode ter causado encalhe de barco entre Alcântara e São Luís. Esses destaques daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui no Nordeste News. Até já. Faz muito tempo que a Zona Norte de Natal sofre com a falta de saneamento. Mas o trabalho da Caerne está mudando isso. Já são mais de 800 milhões de reais investidos no esgotamento sanitário. E com a entrega da ETE Jaguaribe, vamos elevar gradativamente a cobertura de esgoto tratado da Zona Norte de 3% para 95%. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já estamos de volta com o Nordeste News. Uma noite de festa do bairro Santo Antônio, em Juazeiro, terminou em tragédia. 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas após serem atingidas por tiros durante o evento no norte da Bahia. Na noite de domingo, 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo durante uma festa no bairro Santo Antônio, em Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, agentes da 73ª CIPM patrulhavam a região quando ouviram os tiros. Ao chegarem ao local, encontraram Ítalo Alisson Lima da Silva, de 29 anos, e Juan Carlos Dantas Vargas, de 21 anos, mortos no interior de um veículo com marcas de tiros. Outras 3 pessoas que estavam no banco traseiro do carro contaram que seguiam com as vítimas quando o ataque ocorreu. Populares informaram à Polícia Militar que os disparos teriam sido efetuados por um homem que estava em uma motocicleta. E a gente segue falando sobre violência no Nordeste. 5 pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo no centro da cidade de Macaíba, na Grande Natal, após homens em um carro atirarem contra um grupo que comemorava o título do Flamengo da Libertadores. 5 pessoas foram baleadas durante o atentado na madrugada desse domingo no centro de Macaíba, na Grande Natal. Testemunhas contam que homens chegaram em um carro e abriram fogo contra um grupo que estava em uma conveniência comemorando o título do Flamengo na Copa Libertadores. O ataque aconteceu por volta de 1h30 da manhã na rua Eloy de Souza, segundo a Polícia Militar. A princípio, a PM foi informada de que apenas um homem de 38 anos havia sido atingido. Minutos depois, o cenário mudou. Outras 4 vítimas deram entrada na UPA de Macaíba, todas baleadas no mesmo atentado. Um dos feridos estava em estado grave, entubado e precisou ser transferido para o Hospital Clóvis Sarinho, em Natal. 2 pessoas permaneceram na UPA e outras 2 foram levadas para o Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim. E a travessia entre Alcântara e São Luís começou com transtorno nessa manhã, depois que um barco amanheceu encalhado na maré baixa. A travessia entre Alcântara e São Luís virou motivo de preocupação na manhã desta segunda-feira. Uma embarcação que seguia para a capital acabou encalhada por causa da maré baixa e permanece presa, com previsão de resgate até o início da tarde, quando o nível da água deve subir novamente. Equipes da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros monitoram tudo da beira-mar. Ainda não há confirmação do número exato de passageiros, mas o barco comporta até 110 pessoas, além de 4 tripulantes. As causas do encalhe já estão sendo investigadas. A capitania abriu um inquérito e trabalha com a suspeita de uma falha no motor da embarcação. O problema ficou ainda maior quando a canoa usada para retirar parte dos passageiros
também acabou encalhando, interrompendo a operação de resgate. A embarcação, que já tinha ficado fora de circulação, havia retornado ao funcionamento recentemente. Agora, mais uma vez, enfrenta dificuldades no trajeto que liga Alcântara à capital maranhense. Vamos falar agora sobre a ampliação da isenção do imposto de renda, que promete trazer um alívio real para o bolso de milhares de brasileiros. E aqui a gente vai fazer um recorte aos potiguares. Com a nova lei sancionada pelo presidente Lula, mais trabalhadores do Rio Grande do Norte vão sentir a diferença já na próxima declaração. O presidente Lula sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A medida, uma das mais esperadas pelos contribuintes, também cria descontos parciais para rendas de até R$ 7.350. As novas regras já valem para a declaração do próximo ano. No Rio Grande do Norte, o impacto será significativo. Dados do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal apontam que cerca de 158.500 potiguares serão diretamente beneficiados. A estimativa é de que 98.073 trabalhadores que recebem até R$ 5.000 mensais passem a ficar totalmente isentos a partir de 2026. Outros 60.480 contribuintes com rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350 terão direito a descontos progressivos. Hoje, aproximadamente 146.700 declarantes no estado já não pagam imposto de renda. Com a nova lei, esse número deve praticamente dobrar, alcançando 244.700 pessoas isentas, um alívio no orçamento de milhares de famílias potiguares. A seguir, Polícia Rodoviária Federal aborda ônibus fretado por universitários da BR-304 em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e surge aí uma surpresa. Incêndio destrói loja de variedades no Grande Recife. Vamos falar também sobre a desertificação que avança e já ameaça 95% do território potiguar. E ainda, IMET emite alerta de baixa umidade para 16 municípios de Alagoas. Esses destaques daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí. Água que gera vida, irriga o solo forte, traz cultura e esperança pro meu Rio Grande do Norte. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Onde você olha, tem obra do governo do Rio Grande do Norte garantindo mais água na torneira. Já são quase 1.300 quilômetros de adutoras em implementação e mais 28 barragens sendo recuperadas. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. Tem a adutora do Seridó, com os governos do Estado e Federal trabalhando juntos, e a água do São Francisco chegando. A adutora de Nova Cruz renovada e a do Agreste também chegando. A passagem das Traíras, mais de 140 dessalinizadores e o programa de poços artesianos. E a sonhada barragem Oiticica com 3 agrovilas. A água é cidadania com emprego e renda. É vida melhor para 1.800.000 pessoas no Rio Grande do Norte. Tem água pra gente, pros animais, tem pra terra e é uma benção. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Nordeste News e o Rio Grande do Norte acendeu um alerta. 22 municípios estão entre os 100 mais afetados pela desertificação severa no Nordeste. O problema, que já ameaça 95% do território potiguar, avança principalmente no Seridó, Alto Oeste e Sertão Central, regiões onde a falta de chuva e o uso intensivo do solo deixam agricultores cada vez mais vulneráveis.
Um estudo da Sudene mostra que a desertificação atinge áreas onde vivem 39 milhões de pessoas no Nordeste e o Rio Grande do Norte aparece entre os estados mais expostos. Bom Jesus lidera o ranking com 84,8% do município sob forte risco, seguido por Pacifica, Veracruz, Brejinho e Senador Eloy de Souza. A degradação avança sobre áreas de vegetação suprimida, solos expostos e práticas insustentáveis, afetando sobretudo agricultores familiares, comunidades indígenas e quilombolas que dependem diretamente da terra para sobreviver e preservar seus modos de vida. A desertificação se agrava num cenário já marcado pela seca. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o Rio Grande do Norte foi o segundo estado do país que mais decretou emergência por estiagem na última década. Só recentemente, 148 municípios registraram falta de água. Obras estruturantes estão em andamento, como a barragem de Oiticica, o projeto Seridó Norte e a chegada das águas do São Francisco pelo Piranhas-Açu. Também foram iniciadas obras da Doutora do Agreste Potiguar e a recuperação de 28 barragens. Diante do avanço da desertificação, o Rio Grande do Norte foi pioneiro ao criar em julho o Fundo Estadual de Combate à Desertificação, que deve financiar ações previstas no Programa de Ação Estadual. Entre as iniciativas em implantação estão uma subcoordenadoria de mudanças climáticas na SEMAR, novos diagnósticos ambientais e projetos piloto de conservação e recuperação de áreas degradadas. E a gente segue com notícias do Rio Grande do Norte, falando agora sobre algo inaceitável. A Polícia Rodoviária Federal flagrou uma situação extremamente grave na BR-304 em Mossoró, interior do estado. Um ônibus particular pertencente a uma empresa privada e devidamente cadastrada no DRRN para realizar transporte fretado intermunicipal, foi abordado durante fiscalização de rotina. Até aí tudo bem, dentro da normalidade. Mas o problema veio logo em seguida. O motorista do ônibus não era habilitado para conduzir o veículo. O pior é que ele trabalhava como lavador da própria empresa, ou seja, estudantes que dependem do transporte fretado estavam sob responsabilidade de alguém sem qualquer permissão legal para dirigir um veículo daquele porte. Cidade de Mossoró, BR-304, unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, abordado um ônibus que transportava estudantes universitários que vinham da cidade de Açu, com destino às faculdades públicas e particulares de Mossoró. 17 estudantes ao todo. E a surpresa, ao verificar a documentação do motorista e do veículo, constatou-se que um motorista de 32 anos não possui CNH. Ele é apenas o lavador dos veículos na garagem e também faz algumas manobras. Mas, segundo ele, por necessidade, mandaram ele fazer a viagem. Então, Polícia Rodoviária Federal garantindo a segurança viária. E um incêndio destruiu uma loja de variedades em Araçoiaba, no Grande Recife, na noite do domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado a partir das 18 horas e enviou 7 viaturas de combate a incêndio, resgate, salvamento e comando operacional. A corporação informou que o excesso de calor atingiu parcialmente 5 residências localizadas no primeiro andar do imóvel, que tiveram pequenos danos ao revestimento. Ninguém ficou ferido. Imagens do momento do incêndio mostram chamas dentro da loja. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado às 23 horas e 45 minutos, quando houve a finalização da ocorrência. 2 equipes de combate a incêndio atuaram na extinção das chamas e na realização do rescaldo do ambiente. Os bombeiros informaram que as chamas atingiram entulhos como espuma e isopor restritos ao pátio do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura de Araçoiaba prestou solidariedade aos proprietários, colaboradores e clientes da loja. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu hoje um aviso de perigo potencial por causa da baixa umidade do ar. O alerta vale para 16 municípios de Alagoas e acende a atenção para cuidados extras com saúde e o clima seco. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu na manhã desta segunda-feira um aviso de perigo potencial para baixa umidade válido para 16 municípios de Alagoas.
O alerta começou às 11 da manhã desse domingo e segue até às 18 horas de terça-feira. Segundo o INMET, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. As orientações incluem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, telefone 193. E assim encerramos mais uma edição do Nordeste News, reiterando sempre o orgulho de contar as histórias de um Nordeste que cresce, inspira e transforma. Excelente começo de semana para você, aproveite bem a noite, amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Até lá!